conselheiros, eles falam, olha rei, não está certo o que a rainha Esther fez. Vamos fazer o seguinte, eu vou usar esse termo, tá? Vamos fazer um concurso de beleza. E eu acho isso fantástico, Deus pode usar qualquer coisa para poder libertar o seu povo. O Senhor usa qualquer parte da nossa história. O Senhor usa uma coisa simples ou complexa para poder mudar a história do seu povo, para que ele cumpra o seu propósito. E aí a gente percebe que nesse concurso de beleza, a Esther achou graça diante do rei e foi considerada rainha daquele lugar. Mas por que disseram isso? Falaram assim, rei, vamos levantar outra rainha. Repete comigo assim, vamos levantar outra. E aí eles levantam outra, porque não é bom que o testemunho de Vasti fique, ele seja corrido por outras cidades. As mulheres das outras autoridades, as esposas nas suas cidades vão falar, bom, se a própria rainha Vasti não obedecer a uma ordenança do rei, nós também podemos agir da mesma maneira. Falou, isso não vai ser bom. Então nós precisamos levantar outra, e levanta então Esther com a ajuda do seu tio ou primo, depende de como algumas pessoas entendem. Geralmente dizem que Mordecai era tio de Esther, mas ele a adota, diz a Bíblia, porque ela perdeu o pai e a mãe. Ele adotou Esther e falou, olha Esther, eu ouvi dizer que vai ter um concurso de beleza, e Esther era uma moça muito bela, e você precisa participar, porque aquela que for escolhida vai se tornar a rainha. Eu penso que Esther não tinha pretensão nenhuma de se tornar rainha. Ela simplesmente, talvez como uma jovem, perdeu o pai e mãe, ela queria ter uma família, ela queria ter talvez um propósito. Então o Senhor cria um caminho para ela, e ela participa desse processo. Ela ganha, e enquanto ela está sendo preparada para tudo isso, eu quero que você preste bem atenção, ela ficou sendo ali cuidada por cerca de 1 ano, 6 meses. Ela estava se banhando com mirra, sendo perfumada por 6 meses, e os outros 6 meses com essências aromáticas, com perfumes que eram comum para as mulheres na época, e ela ia se perfumando durante 1 ano, era muito cuidado. Ela já era bela, ela ia ficando ainda mais. Cabelo, pele, as mulheres acho que entendem muito melhor do que os homens sobre isso. E de repente ela então agora passa a viver no palácio. O tio dela está sempre à frente também do palácio. E o Amã, que era o segundo homem do rei, eu estou dando uma boa resumida no livro aqui para você. Todas as vezes que Amã passava, as pessoas se prostravam diante dele, mas o Mordecai não. E aí o Amã ficou furioso e falou, de quem é esse cara? De que povo que ele é? Do povo judeu. Vamos fazer o seguinte, vamos baixar um decreto, fala com o rei, vamos baixar um decreto que se pode matar todos os judeus. Esse pessoal aí é afrontoso. E aí se cria esse decreto, o rei dá o anel dele para o Amã, o Amã cria essa lei para que se espalhasse nas 127 províncias da Pérsia, de que era possível e poderiam ser mortos, poderiam matar os judeus, se eles tivessem qualquer problema, qualquer dificuldade com eles. Mordecai ouve isso, se veste de pano de saco e cinza e vai para frente do palácio, e ali ele fica quebrantado e ele quer conversar com a rainha, que é a sobrinha dele. Ele não pode, porque dentro do palácio não se pode entrar com um pano de saco e cinza, não se pode entrar de luto dentro daquele lugar. Aí então ele manda um recado para Esther: Esther, está acontecendo uma lei de que o nosso povo vai morrer, nós precisamos de você. E aí chegou primeiro para ela e falou: teu tio está aí, mas está assim, daquele jeito, está chorando, vestindo pano de saco cinza. Falou: leva uma roupa para ele. Quem sabe ele põe a roupa e ele entra. E Mordecai ele se nega a vestir qualquer roupa que não fosse de luto. Por quê? Porque ele está vendo que os irmãos dele correm perigo. Não é possível olhar alguém correndo perigo e estar da mesma forma. Ele se nega. De repente então fala: olha, vai lá e diga para Esther que ela precisa entrar na presença do rei e ela clamar pelo nosso povo. Esther manda de novo um recado para a porta e fala: se eu entrar na presença do rei, se ele me chamar, eu morro. Sabe quando a gente às vezes age assim: mas se eu tomar essa atitude eu vou abrir mão da minha vida? É isso mesmo. Eu vou continuar contextualizando a história. De repente então
você não fizer isso, ajuda virá do céu. Mas não pense que você será poupada, que você também vai morrer. O Senhor vai mandar auxílio de alguma maneira, porque é propósito dele. Ele vai cumprir o propósito dele, independente com quem for. A palavra dele não vai passar. Passaram os céus e a terra, mas a palavra dele não passa. Então, você precisa entender que é para esse tempo que você foi levantada como rainha. Ela toma um choque de realidade e fala o seguinte: manda o povo se consagrar por 3 dias, orando e jejuando. Eu vou entrar na presença do rei para falar com ele. E se morrer, morrerei. Eu gosto muito dessa parte. Quem está morto, está morto. Ok, ela então entra na presença do rei. O rei estende o cetro de ouro para ela. Ela encontra o favor do rei, vai para a presença dele e ele fala: o que você quer, Esther? Metade do meu reino eu te daria se você pedisse. Ela fala: olha, eu só quero uma coisa, que você venha até o banquete que eu vou preparar para você, e você traga a Amã, convide a Amã. Eu estou convidando você, você convida o Amã. E assim aconteceu. Ela prepara um banquete, e no banquete ela revela o que ela queria do rei. Fala: sabe o que eu quero? Dizer que o meu povo está correndo perigo, porque teve uma lei de um homem malvado que disse que poderiam matá-los. O rei fala: quem fez isso? Ela falou: está aqui diante de nós. O Amã ficou desesperado. O rei talvez botou a mão na cabeça, andando de um lado para o outro. Falou: meu Deus, o que aconteceu? E o Amã percebeu aquilo que estava acontecendo com ele. Ele que odiava os judeus, já tinha feito na casa dele uma forca de 22 metros para enforcar o Mordecai, que não se prostrava diante dele. E teve que passear com o Mordecai, honrando ele diante da praça. Ele estava mais furioso ainda. Agora ele percebeu o que está acontecendo e ele vai para clamar. A rainha Esther estava deitada no seu lugar, diz que ela estava como se fosse num divã. Ele vai correndo, o rei olha para aquilo e fala: peraí, você está querendo me desonrar? Entendeu? Como se ele quisesse ainda defraudar a esposa e fala: manda enforcar ele na forca que ele levantou. Assim enforcaram o Amã. E aí, como é que a gente poderia resolver isso agora? Esther falou: olha, então você tem que revogar essa lei. Ele falou: não posso revogar a lei. A lei que o rei ele decretou, ele não revoga. Aí eu me lembro de Jesus que falou: eu não vim para revogar, eu vim para cumprir. E aí nós saímos da lei do pecado e da morte para ir para a lei do Espírito, que aí agora se assinou uma outra lei, de que os judeus, a igreja, tem o poder de lutar contra o inimigo. Foi dada a ela o poder e a autoridade para lutar. Estou fazendo a comparação. E aí aconteceu isso, que os judeus, agora o povo hebreu se junta e vence em toda a província qualquer inimigo que era contra eles. Seja na cidade de Suzã, onde eles estavam, ou nas 127 províncias, muitos homens foram derrotados pelo povo de Deus. E se espalhou aquela notícia da grandeza de Deus, e muitos homens, diz a Bíblia, que se converteram ao judaísmo. Olha que coisa poderosa. Dentro desse contexto, eu queria então trazer algumas coisas para nós nessa noite, para que nós possamos cumprir o nosso chamado como igreja. Você está aí assistindo em casa, ainda não é igreja, ainda não está firme. Você está aqui hoje, talvez visitando, ainda não é. Aprenda um pouco de como nós precisamos ser, porque hoje eu estou pregando mais para mim do que para você. Talvez sejam coisas que eu não tenho, mas eu preciso ministrar, tanto para mim quanto para você. Uma das coisas que me chama a atenção nesse livro é que o livro de Esther não tem a palavra Deus em nenhum momento. Isso é muito interessante. A palavra Deus não aparece em nenhum lugar do livro, mas se você olhar e ler o livro, você vai perceber Deus permeando a história. Ele está em todo momento sendo notado. Ele é notório em tudo aquilo que acontece no livro de Esther. Porém, o nome dele não é falado. Como disse nosso irmão Marcos, hoje estamos dentro de uma geração que talvez a gente não possa falar de Deus, e talvez nem precise, é só viver. O livro de Esther não fala de Deus, mas nós vemos Deus nele. É só um livro, imagine você que é vivo. Carta viva de Deus. Amém? Você pode falar para alguém que está do seu lado: você é uma carta viva de Deus. Percebe então que esse é um fato interessante, de que às vezes nós não precisamos falar, nós precisamos deixar notório. Nós precisamos expressar a vida de Deus. Amém? Além
além desse fato, a gente vai falar de algumas lições importantes da vida de Esther e da trajetória desse livro. O primeiro ponto, nós vamos falar de 5 pontos. Que o primeiro ponto que nós precisamos entender é: apresente-se ao Senhor. Nós vamos perceber na Bíblia que há um padrão, desde o começo, com Caim e Abel, o irmão mais velho, ou o padrão velho, ou o primeiro padrão, representa a carne, Caim e Abel, Adão e Jesus, Esaú, Jacó, filho pródigo, irmão mais velho. Nós vamos perceber que há um padrão da carne que vem primeiro para matar o espírito. E se nós estamos fazendo uma comparação da rainha como igreja, nós vamos perceber que a primeira coisa que acontece é que o rei deseja mostrar a beleza do reino através da sua escolhida, da sua noiva, da igreja. O Senhor veste a igreja, Ele coloca a autoridade, Ele põe ouro, Ele põe a glória, Ele põe a vida, Ele põe dom, unção, graça, e fala: agora eu quero mostrar ao mundo. Mas Vasti fala: eu não vou. Padrão da carne. E muitas vezes nós estamos assim na igreja. Eu estou falando da minha vida. O Senhor nos enche da vida dEle, nos enche do Espírito dEle, Ele nos enche de palavra, Ele nos põe numa família. E na hora que Ele quer mostrar a vida dEle, a vida do céu, na hora que Ele quer mostrar a glória do reino dEle, nós falamos: não, eu estou buscando outras coisas, eu tenho que pagar minhas contas, eu tenho umas coisas mais interessantes para fazer, Senhor. Eu sei que o Senhor está precisando de alguém, mas eu não vou. E eu não estou falando da gente fazer parte de um ministério aqui, não é isso não. O Senhor deseja mostrar a igreja ao mundo, porque a igreja significa sair para fora. É a palavra mais redundante que eu conheço. Sair só pode ser para fora. É só para confirmar que não é para ficar aqui. Nós começamos a nossa missão depois da porta. Amém? O Senhor deseja mostrar a glória do reino para mostrar o próprio rei ao mundo. Só que Vasti falou: eu não vou. Não vai? Não. Então vamos trocar. Se essa geração no deserto não vai cumprir, a gente levanta outra. E é isso que me traz temor, meu amado, de que quando eu não cumpro, Ele troca. Por quê? Porque o todo é mais importante que a parte. Eu não sou mais importante que o propósito de Deus na terra. O sol não gira em torno da minha vida. O Senhor não me escolheu para satisfazer as minhas vontades, é para fazer as vontades dEle. Seja feita a tua vontade aqui na terra, como é no céu. Vasti não quis. O Senhor fala: vamos levantar outra. Igreja é sair para fora. Nós precisamos, a primeira coisa, se apresentar para o Senhor: eis-me aqui. O eis-me aqui precisa ser verdade. Senhor, eis aqui a minha vida. O Senhor quer mostrar o teu reino. O Senhor quer mostrar a tua bondade. O Senhor quer mostrar a tua glória. O Senhor quer mostrar aquilo que o céu expressa. Quer mostrar o teu perdão. Quer mostrar o teu amor. Eis-me aqui. Usa a minha vida, Senhor. Ela é tua. Eu fui comprado, não é mais minha. Amém? Então a primeira coisa, nós devemos nos apresentar ao chamado de Deus. O Senhor te chamou para resplandecer a glória do Senhor sobre a terra. Amém? Fala para a pessoa que está do seu lado: apresente-se. O Senhor te chama. Amém? Esse é o primeiro ponto. A rainha Vasti não vai, Ele levanta a rainha Esther. O segundo ponto é que a escolhida, a rainha, a noiva, aquela que o rei escolheu, ela deve se tornar um modelo e um padrão para a sua geração. O grande problema da nossa geração, que às vezes a gente critica muito, é que ela não teve exemplos. Nós precisamos ser exemplos de uma fé genuína. Porque muitas vezes nós achamos que estamos nos apresentando diante do Senhor quando não estamos. Muitas vezes achamos que nós estamos cumprindo o que Ele quer, mas não estamos. E essa falta de exemplo gera gente com falta de exemplo. Cada um gera a sua espécie. Uma vez, Simão ou Pedro encontra-se num momento de questionamento de Jesus. Quem os homens dizem que eu sou? Um dos profetas, Jeremias, até João encarnado. E vocês? Aí o Simão diz: tu és
Cristo, o Filho do Deus vivo. Bem-aventurado és tu, Simão, filho de João, Simão Bar-Jonas. Nem carne nem sangue te revelou, mas o meu Pai que está no céu fez isso. Por causa dessa revelação, você se torna uma pedra. Nem carne nem sangue tirou o teu véu. Quem tirou o véu da tua frente foi o meu Pai que está no céu. E porque você me viu, você se torna igual. Jesus falou: eu posso gerar você porque eu sou a pedra que os edificadores rejeitaram. Quando ele vê, quando ele tem a revelação, quando o véu é tirado, ele se torna igual a Jesus. E aí agora Pedro está escrevendo para a igreja: e vós, que sois pedras vivas do santuário de Deus. Quem é, gera. Nós precisamos nos tornar um modelo e um padrão de uma fé genuína no meio do mundo. Não algo que se corrompe, que se vende, que troca por coisas fáceis. Capítulo 1, no verso 18, diz assim: hoje mesmo, as princesas da Pérsia e da Média, ao ouvirem o que a rainha fez, dirão o mesmo aos príncipes do rei, e haverá muito desprezo e indignação, até o exemplo ruim se torna exemplo. Mas aí nós vemos o apóstolo Paulo escrevendo para a igreja de Tessalonicenses, capítulo 1, versos 6 e 7, diz assim: e vós fostes feitos imitadores, nossos imitadores, e do Senhor, recebendo a palavra em meia tribulação, mas com alegria do Espírito Santo. Verso seguinte: de maneira, e dessa maneira, recebendo a palavra em tribulação, não é o testemunho